Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco. Fala galera, Léo Foltre chegando para mais um episódio do podcast O Corretor, o maior e melhor canal para você ficar atento a todas as questões de seguro no nosso país. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para sempre receber as notificações e deixa seu comentário nesse episódio que a gente vai falar de um assunto muito importante para você, médico, engenheiro, são diversas as profissões que podem contar com esse seguro e que é fundamental, que pode ser a decisão entre você continuar o seu negócio ou talvez até você ter que fechar e nunca mais trabalhar com isso. E para me ajudar no decorrer desse programa, eu estou recebendo uma advogada aqui da cidade que vocês ainda não conhecem. Já vieram alguns advogados, mas essa é uma convidada nova. Seja bem-vinda, Raquel. Olá, Leonardo. Olá, pessoal. Meu nome é Raquel Sarcinelli, eu sou advogada, especialista em direito médico e trabalho no escritório Piatinisca Advogados. Vamos lá. Vamos lá, né? E Raquel, conta pro pessoal, o que você faz nesse escritório? Como que é um pouquinho da tua atuação? Que área que você atua? Então, eu sou coordenadora, né, de direito médico ali do escritório. Então, todas as ações que chegam no escritório passam por mim. Mas, além das ações, a gente também cuida de contratos, termos de consentimento, acordos. Então, assim, tudo que envolve realmente o direito médico ali é com a gente. Ah, que legal. Então, pessoal, para você que quer saber como se proteger, fica ligado e acompanha até o final desse episódio, que a gente vai ter muitos cases práticos e vai trazer para vocês muitas situações que acabam ocorrendo dentro do país. Porque eu tenho certeza disso que eu vou te falar. A gente vive uma era que o processo ficou meio que banalizado no Brasil, né, Raquel? Todo mundo quer processar. Tudo é processo. Tudo é dando moral. Tudo é dando moral. Eu tenho uma dificuldade quando eu vou explicar para os clientes de seguro de carro, né? Porque eles falam assim, dando moral. Eu posso xingar uma pessoa que a seguradora vai pagar? Eu falei, não é esse tipo de dando moral que pode acontecer. Isso não tem nenhum seguro que cobre. Mas olha, que isso também, né? Abre muito precedente, né? Pode gerar judicialização disso também, né? E Raquel, me conta assim, vamos lá, vamos pensar, para um médico, quando que você acha que ele tem que pensar em ter um seguro de responsabilidade civil? Eu acredito que ali desde a sua formação, tá? Se formou residente, eu já indico ter o seguro. Eu acho muito legal que no último ano, em 2024, eu participei da Semana Acadêmica dos Odontólogos da Universidade Federal do Paraná e fui convidado a palestrar lá. E constatei uma dificuldade que eu já via, que a faculdade ela ensina muitas vezes a parte teórica de como ser um médico, de como ser um odontólogo, porém ela não ensina a parte administrativa do negócio. Né? Muitos que estavam lá se formando, independente do período, os últimos só que já estavam estagiando, que daí por uma obrigação legal já tinham um seguro contratado para poder exercer, fazer os procedimentos durante a residência, vamos assim chamar. Mas o resto do pessoal que estava lá não tinha nem contato, não sabia da importância e não sabia o que abrangia, né? Chegavam alguns até fazer perguntas assim desse gênero, que nem eu brinquei ali do ofender, né? E é um seguro de responsabilidade civil, para mim como corretor, que eu tenho que dizer, ele é fundamental para o profissional, né, Raquel? Completamente, gente, porque a responsabilidade pode incidir ali, né? Tanto no dano moral, material, estético, psicológico. Então, assim, hoje em dia isso engloba tudo, tá? Perfeito. E me conta um pouquinho, dentro desse conceito de responsabilidade civil, como que vocês advogados, como que vocês escritórios acabam orientando muito dos clientes de vocês a buscar, vocês orientam que ele tenha o seguro de responsabilidade pela PJ, pela PF, que tem os dois, porque você tem diversas modalidades de contratação, né? Tem a possibilidade ali de ter pela PF, extensão com a PJ, né? Entre outras possibilidades. Mas, assim, o principal da responsabilidade civil são
os pilares ali que englobam ele, né? Então, é tanto o ato, né? O ato no caso da pessoa que agiu ali, no caso o médico ou o dentista. Também tem o dano que pode ser causado e em cima disso que há a responsabilidade civil ou não, né? Sim. E o nexo causal, se esse ato que foi praticado e o dano, se eles têm um nexo entre eles, né? E em cima dessa responsabilidade civil também é importante trazer a responsabilidade subjetiva e a objetiva. Por quê? A subjetiva é relacionada à pessoa, né, que empregou ali a técnica. Então, seja o médico, o dentista, uma técnica de alguma cirurgia, então ele é responsável por aquilo. E a objetiva é relacionada aos hospitais, clínicas e estabelecimentos. Por quê? Porque nem sempre o dentista ou o médico, ele tem um contrato ou ele é empregado desse hospital ou dessa clínica. E isso, assim, muda completamente todo o jogo, tá? E isso muda também falando do lado do seguro, tá? Você já deve conhecer, mas não tendo um vínculo legal de contratação, a maior parte das seguradoras, ela passa a aceitar quando você muitas vezes tem um contrato de prestação de serviço em caráter de exclusividade. Algumas aceitam já em caráter compartilhando, porque é a realidade de muitos médicos. Eu acho que hoje a forma do médico atender, até dos planos de saúde, ela vem mudando muito. Então, existem diversas metodologias, diversos planos, diversos tipos de seguro-saúde que ofertam diversas possibilidades para o médico, né? Mas entrando nessa área de a gente falar de processos, o que você, dentro da tua experiência, vê como, digamos assim, primordial ou predecessor dessa era que a gente vive de processar? Por que ficou tão banalizado? Foram os erros médicos? Foram o aumento dos tratamentos, a mudança dos tratamentos? O que você aponta assim na tua experiência que você vê que mais acontece? Então, são várias coisas, né? Mas assim, quanto mais uma pessoa procura por aquela área, mais vai ser judicializada, né? Então, a gente está em uma época de tudo é cirurgia plástica, né? Ou tudo é procedimento estético. Então, quanto mais é buscado essa área, mais judicializado vai ser, né? Mas também tem a parte de que tudo ficou muito banal. Então, antigamente, o simples fato de você requerer um dano moral ou um dano material já era conduzido, né, pela justiça como, ok, ganhou. E hoje em dia tudo mudou bastante, gente. Então, assim, tanto o paciente quanto o médico tem que abrir o olho. Não tá tão fácil assim mais, tá? Não é fácil. Eu vou falar pra vocês que eu já conheço a Raquel há um tempo e fiz o convite pra ela porque eu vi algumas causas que ela postou. Essa aqui a gente ganhou, né? Ganhou no sentido de defender o médico, né? Porque eu acho que não é uma questão de ganhar ou perder. Ganhar ou perder é a nomenclatura que é dada, mas é que fez-se cumprir o direito que o médico tinha. Eu até vou te fazer a pergunta, eu acho que eu vou ser redundante nela, mas até porque você já deu ali uma brecha. Qual seria a área que hoje mais sofre processo? Você falou a parte plástica, né? Com né? certeza a cirurgia plástica, tá? A parte dermatológica também ali, né? Por causa dos procedimentos estéticos. E também a parte de obstetrícia, tá? Mas assim, a cirurgia plástica é disparado. Por quê? Porque a gente lida com sonhos, né? Sim. Então, a pessoa que vai fazer uma lipo, uma abdominoplastia ou uma mamoplastia, você está lidando com sonhos, né? E se não fica exatamente como a pessoa sonha, ela já quer judicializar aquilo. Isso é muito perigoso. Afinal você está falando de um corpo e cada corpo reage de uma forma. Há 20 anos atrás, quando a gente ia falar de próteses mamárias, a gente hoje vê que tem próteses que não podem nem ser mais comercializadas porque causam outros tipos de sequela, danos. Até mesmo câncer, né? Até mesmo câncer. Então, assim, eu costumo sempre dizer que a medicina, ela nada mais, nada menos do que a tentativa e erro, né? Então, vão se fazendo procedimentos até que a gente saiba que aquele procedimento em específico é o melhor para aquele momento. Mas daqui 5 ou 10 anos, essa situação pode ser totalmente diferente. Não, tanto que mudou muito, né? Já começando pela época que a gente está vivendo agora, que não é nem de colocar mais tanto a prótese mamária. Agora eles querem tirar. Então, a maioria dos casos que a gente está vendo agora é de explante mamário.
Certo. Né? É a mesma coisa que está acontecendo também. Eu vi alguns cases de famosos tirando as facetas, né? Porque os vai mudando. preenchimentos também, né? Porque é o que eu te falei, né? A pessoa busca tanto por aquilo e depois vê que está completamente deformada. E ao invés de judicializar, muita gente está simplesmente tirando, que é muito mais fácil, né, gente? E me diz uma coisa, vamos fazer assim pro médico. É que pro médico, até por si só, às vezes, ele pode entender isso. Mas quando que passa a ser um direito da pessoa reclamar e quando não é um direito da pessoa reclamar? Vamos tentar trazer algum exemplo. Claro que, pessoal, como eu sempre digo nesses programas mais técnicos que a gente traz, que assim, cada caso é um caso e que se for uma situação judicial, quem vai decidir é o juiz, não somos nós. Exatamente. Nós só estamos trazendo uma situação que a Raquel vai contar para vocês. Olha, isso daqui parte mais de uma premissa de um erro médico. Isso daqui já parte mais de uma premissa de uma, vamos dizer genética. assim, genética, né? Então, é difícil falar porque, assim, a maioria das pessoas judicializam exatamente pelo sonho. Porém, o que a gente observa, né? Às vezes, a própria genética da paciente não é favorável a ela. Então, assim, uma pessoa que hoje tem 50, 60 anos não tem mais o mesmo colágeno, não tem mais a mesma pele que tinha há muitos anos atrás, né? Ou, assim, da gravidez. Também muda completamente o corpo da mulher. Então, você chegar para um cirurgião plástico e falar, olha, quero voltar a ter 20 anos de idade, não dá, gente, não dá. Você pode judicializar ali que a perícia vai ser muito técnica em falar, olha, a genética da paciente não permite isso. Só que em cima disso, para a gente defender os médicos, os hospitais e tudo mais, a gente precisa do quê? Do contrato e do termo de consentimento. Isso é fundamental, gente, na defesa de todos eles. Porém, também tem muitos casos em que há também um erro médico, né? Mas eu te digo que a maioria dos casos que hoje em dia eu pego, eu acho que 5% de erro médico, tá? 5%. Então a gente está falando aí, né, de um ambiente que eu acredito que tem muito caso, pelo menos quando eu olho teu Instagram ali, você compartilhando, pelo menos pela semana, você compartilha uns 2, 6 casos e eu imagino que você não compartilha muitos deles, né? Tem alguns que nem sempre a gente ganha, né? Porque realmente há o erro médico. E muitas vezes, por exemplo, quando há o erro do hospital ou do médico, ele já pega e fala, olha, houve um erro na técnica, ou... Por exemplo, no hospital já teve um problema que a paciente estava no pós-operatório, após a anestesia, né? E ela estava com um aparelho de calor em cima. E ela, anestesiada, ela não sentiu que o aparelho estava queimando ela. E aquilo ali gerou, assim, uma queimadura, eu acho que de 1º grau, assim, sei lá, foi absurdo, forte, sabe? E muito triste. E o hospital simplesmente chegou e falou, olha, a gente assume a culpa, não é um erro da paciente, não aconteceu nada e é problema do hospital. Então, assim, daí também não tem pra onde fugir, tá? Sim, tem seguro. Acontece para isso. Acontece para isso. Mas a gente vai ali e fala, né? É a obrigação do hospital ali também assumir os erros deles. Né? Sim. É importante levar, pessoal, que esse é um seguro, aí, Raquel, entrando na minha área, né? Que é muito importante que as pessoas entenderem. O instrumento fundamental do seguro sempre é uma reposição monetária, financeira, moral para a pessoa envolvida. Então, seja quando é um carro que tem um dano a um terceiro, mas especificamente falando do seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro que para você médico, advogado, engenheiro, são diversas as profissões, hoje a gente está focando aqui no médico, que dependem disso. Porque você provavelmente vai ter uma clínica, você às vezes tem um hospital, às vezes você atende no consultório terceirizado, mas você também vai sofrer uma sanção. Então, por exemplo, você pode ter um erro médico e você pode chegar até ser afastado daquele hospital e ter que recomeçar. Então, imagine, né, às vezes o médico ali se pegar numa situação nessa que nem você trouxe, que o próprio hospital falou, não, já vamos buscar fazer indenização, um acordo muitas vezes, porque a gente errou, tá evidente isso, a gente não vai discutir, mas pense só você, né, Raquel? Vou trazer agora para você pensar, como que é você ir trabalhar com dívida? Com a cabeça cheia, porque você vai estar operando no dia seguinte outras pessoas que não tem nada a ver com o que está acontecendo. E com medo. Com medo de acontecer qualquer outra coisa, né? Porque assim, são pessoas e as pessoas, né,
estão suscetíveis a erros, infelizmente. A gente nunca quer que aconteça, mas acontece. E me conta assim, desses erros, quais que você acharia que são as principais resistências que às vezes os médicos chegam lá e falam assim, poxa, eu fiquei em dúvida na hora de ter um seguro, ou eu fiquei em dúvida de como o escritório vai poder me ajudar nessa situação. Porque às vezes a gente pega aquele médico, eu acredito que você já passou por essa situação, que você via lá o caso evidente que ele errou e ele fala, não, eu não errei. E não dava o braço a torcer, que o ego, né, aquele monstrinho do ego lá dele tava maior, né? Tem totalmente isso, mas assim, eu acho que a maior resistência é quanto às áreas. Por exemplo, as áreas que eu te falei aqui, né, cirurgia plástica, dermato e tudo mais, são áreas que eles já entram com seguro, gente, porque lida muito com sonhos, né? Mas, por exemplo, outros profissionais, um ortopedista, eles são mais resistentes ao seguro. Porém, indiretamente, eles podem ser acionados. Então, assim, eu sempre indico, por mais que seja um mínimo risco ali, cara, faz o seguro que tá tudo certo, sabe? Que você vai poder seguir a tua carreira ali com mais tranquilidade, atender seus pacientes com mais tranquilidade. Porque, assim, um erro médico, hoje em dia, quando a gente fala de uma ação, né, com dano moral, dano estético, dano material, dano psicológico, a gente não fala de menos do que 300 mil reais. Eu vou te interromper, mas eu vou te contar o caso lá da corretora, tá? Eu tenho um cliente meu que ele é médico, plantonista geral, e ele estava de plantão num hospital aqui da cidade, e chegou uma pessoa com uma suspeita de fratura. Foi pro raio-x, encaminhou pro raio-x, aí o médico do raio-x não constatou a fratura, a pessoa foi, ele medicou, passou medicamento, e a pessoa acionou ele judicialmente. Porque ela foi para um outro hospital e estava fraturado, então teve o erro, né? Mas o mais engraçado de tudo, que isso daí eu até chego a rir, porque eu acho que tem muitos médicos que são, médicos não, tem muitos advogados que são muito criativos, né? Porque, olha, a história chegou assim, foi uma fratura. A história do processo foi que a paciente saiu, foi dirigindo de carro até a Patagônia, subiu uma montanha, voltou dirigindo e tava pedindo a indenização. Então assim, eu falei assim, olha, se ele é advogado eu não sei, mas roteirista de um filme de Hollywood ele poderia ser tranquilamente. Porque gente, coragem, né? Colocar tudo isso, não dá. A história foi enorme, né? E aí, o que me levou a um ponto, e aí a Raquel acho que vai poder também nos ajudar, até pro médico ficar esperto, porque com o hospital você tem uma relação de amor durante a prestação de serviço, mas às vezes quando surge um processo, o hospital tenta tirar o corpo fora. Não são todos os hospitais, às vezes um hospital menor tem algum receio, né? E aí, nesse momento, nós acionamos, né? Isso é importante dizer para você, tá, que está nos assistindo, tem que ter o processo aberto, não adianta a pessoa chegar e ligar para a seguradora e falar, olha, o médico lá errou, eu quero receber indenização. Não é assim que funciona, vai para a justiça, vai para um juiz. Mas aí o médico... a seguradora, geralmente, gente, leva até o final, tá? É segundo grau pra frente e não tem acordo, não. A gente, nesse processo, ele já tá percorrendo, acho que o 5º ano. Já estamos indo pra via de acordo, porque, como eu contei, a história foi toda, digamos assim, não vou dizer deturpada, porque realmente ela pode ter viajado, mas... eu imagino que uma pessoa com um pé fraturado não vai conseguir dirigir um carro até a Argentina, subir uma montanha e não sentir dor ou procurar uma assistência médica antes de isso acontecer. A alegação dela foi até que ela teve que tomar fortes analgésicos. Mas imagina, né? Ninguém vai para a Argentina e volta dirigindo em um dia. Foi um breve... E aí, o que aconteceu? O meu cliente ligou e falou assim, o hospital não está querendo assumir. E agora? Será que o meu seguro vai cobrir? Eu falei, não, relaxa. O seguro seu vai te responder, ele não vai responder pela parte do hospital. Porque daí a pessoa, né, que entrou com a ação, ela acionou o hospital, o médico e o médico que estava no raio-x, né? Isso é muito legal envolver, porque às vezes acontece de 2 seguros serem acionados e aí as seguradoras mesmo acabam conversando entre si, né, Raquel? Acontece bastante, tá? Inclusive, você estava falando do hospital ali e da prestação de serviço. O que acontece muito nos hospitais é que, às vezes, o médico é empregado do hospital, né? E aí, há responsabilidade ali solidária entre eles, né? No caso, eu acionaria tanto o seguro do hospital quanto do médico. Mas também, a maioria das clínicas, hoje em dia, menores, tá? Respondem objetivamente, como eu estava explicando no início do podcast.
Por quê? Porque os médicos não são empregados dessa clínica. Eles alugam o centro cirúrgico, por exemplo, tá? Para realizar a cirurgia lá. Ou seja, a responsabilidade do hospital, nesse caso, seria extramédico. E aí... Seria só quanto à enfermaria, quanto ao material utilizado, se não foi o material médico que foi utilizado, quanto à hospedagem ali. Ou seja, não é o seguro do hospital. Mas é como se fosse uma locação. Exatamente. Como se a gente estivesse aqui nesse estúdio locando esse espaço, o médico ele tem uma parceria para ele poder locar aquele centro cirúrgico ali. E por isso que houve a divisão da responsabilidade, como subjetiva e objetiva. Tá, e nesse caso, juridicamente falando, por mais que tenha essa relação extramédica, né, que você citou, os dois seguros, a amparo de ambas as partes, mesmo não tendo, digamos assim, esse vínculo direto entre as pessoas, ou cada caso acaba sendo um caso assim, Na verdade, assim, cada um tem que acionar o teu seguro, tá? Cada um aciona o seu seguro, O hospital aciona o seguro dele, o médico aciona o seguro dele, e daí cada um vai para sua defesa, né? Entendi. E você vê na parte jurídica, assim, que a ANS e tudo, ela regula, ela exige muito isso dos hospitais, ela vai para cima dos hospitais, ela cobra essa existência do seguro de responsabilidade civil. Agora tem uma pergunta que eu não sei te responder, talvez você não saiba. Será que é obrigatório? Não é obrigatório, tá, gente? E, assim, é uma indicação, né? Quando vem algum médico conversar conosco, esses dias veio um ortopedista também que aconteceu um caso parecido com o teu, tá? Também teve uma fratura na costela, mas não era algo que era relacionado à área dele e essa pessoa acabou vindo a falecer. Caraca. Então, assim, super complicado. E é uma pessoa, o ortopedista não procura o seguro, gente. Dificilmente um ortopedista vai ter um seguro ali médico, porque ele não é muito judicializado, né? A chance de ser judicializado é muito pequena. Então, assim, a gente sempre indica, tanto para os hospitais quanto para as clínicas, né? Desde o primeiro momento, abriu a clínica, gente, pega o seguro. É muito melhor você pagar ali R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês do que ter que bancar uma ação de R$1 milhão. Não, e vou te falar, tá? É mais barato do que isso que você tá falando, tá? Hoje a gente vai pegar... vai variar da especialidade, né? Mas hoje eu tenho clientes meus que... Vou falar de gineco, que você citou ali, ginecologia. Tem um marido e mulher que fazem o seguro, eu acho que eles estão pagando em torno de R$2.500 ano, com uma cobertura de 300 mil, que está bem dentro ali do que você comentou. Tem dentistas que tem R$500 mil, porque fazem procedimento de harmonização, e o dentista ele é mais barato ainda, tá? Hoje o ticket de um seguro de dentista, a gente está falando em torno de R$1.000 ano. Você está falando de R$100, gente. Às vezes é aquele procedimento de limpeza que você faz dentro do teu consultório de 20, 30 minutos, já está pagando a parcela do seguro tranquilamente, né? E é o que você falou também, né? Muitas vezes a pessoa deixa de pagar esse seguro e coloca em risco, né, o que ele lutou tanto uma vida ali para conquistar, seja uma clínica ou um hospital. Imagina, se você tiver 3 processos de R$1 milhão cada um, pode pesar. Não, e você não vai ter cabeça, né? Mas, gente, a gente vai para um intervalinho comercial rapidinho e já a gente volta para continuar esse bate-papo sobre a importância de você ter um seguro de responsabilidade civil para você e para sua família, né, Raquel? Com certeza. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Fala, galera, voltamos agora para o podcast e a gente já vai voltar nessa pegada do segundo bloco para trazer alguns casos para vocês. E, Raquel, antes da gente entrar exatamente no caso, eu queria que você me contasse
aquele caso que não tinha o seguro de responsabilidade civil e o médico chegou para você e que você parou e pensou assim, cara, se ele tivesse o seguro de responsabilidade civil, faria toda a diferença na vida dele. Imagino que vocês também recebem médicos que não têm o seguro, né? Ontem mesmo eu fiz uma audiência, tá? Eu acredito, de quase 4 horas ali, tá? De uma instrução de um cliente que não tinha seguro. Gente, o médico já chega ali tremendo as pernas, né? Imagina como que não é ele no restante da vida. Por exemplo, atendendo os pacientes, na vida pessoal, eu acho que influencia muito. Então, assim, pra mim, sem seguro, não dá. É uma recomendação, eu acho que vocês já partem de fazer. Porque como eu faço, né? Eu sou corretor de seguros, mas antes da minha palavra, na minha empresa, corretor de seguros, está a palavra consultoria. Então, é que nem eu digo, olha, estou te passando o que eu acho como seu consultor, como profissional que você está procurando, que é o adequado para você. Cabe a você contratar, seja isso uma cobertura de responsabilidade material. Esses dias um cliente meu chegou para mim e falou, na verdade, esposo de uma cliente chegou para mim e falou assim, não, você está sendo muito preciosista em colocar 100 mil reais de cobertura para terceiro para mim. Assim, me desculpe, mas você está vendo os carros que circulam na rua? Eu acho que 100 mil ainda é pouco. Eu falei assim, né, eu não vou discutir se você está querendo ir para o viés de preço, o mercado está aí, pode procurar. Não, mas você não me passa uma proposta com 50 mil. Eu falei, não, porque eu tenho 16 anos de profissão e eu sei que quando ocorrer um evento, você vai vir me questionar o porquê que eu não vendi. Eu estou te mostrando que por 60 reais a mais você poderia pegar esses 100 mil e ter 500 mil. Isso acontece também no responsabilidade civil. A variação de preço ela é muito pequena pelo capital contratado. E assim, no Brasil, não sei se em outros lugares do mundo, vai muito da cabeça do juiz na indenização. Total. Existe um cálculo, que nem quando a gente fala de DPVAT, né? A gente no mercado de seguro chama de tabela do açougueiro, porque se perder um dedo é um percentual, se perder um dedão é outro. Gente, mas vai total seguro... pela cabeça do juiz, tá? Às vezes nem existe o erro médico, tá? E o juiz se compadeceu ali com a causa e dá um dano moral, um dano material, pelo sofrimento. Então, já pegando nessa linha, me conta um caso aí que vocês têm atuado, não nesse ponto, vamos falar de um caso prático agora. Vou contar um caso, então, relacionado à genética de uma paciente, tá? É uma cirurgia plástica de mamoplastia. A pessoa era nova até, eu acredito que ali uns 30 anos, tá? E ela fez, eu acho que foi mastopexia, tá? Que abre, né, o seio e tal, e tira a pele e coloca o silicone. E logo depois do pós-operatório, começou a cicatrização da paciente. Assim, nos primeiros dias, super ok. Depois, começou a formar uma cicatriz hipertrófica, ou seja, um queloide. Tá. Isso quer dizer o quê? Que a genética da paciente tem essa tendência de cicatriz hipertrófica. Na cabeça da paciente é o quê? Um erro médico, tá? Na hora foi judicializado. Claro, agora a gente entra, né, com a contestação, vai entrar a perícia ali, uma análise técnica, né, para dizer que realmente é genética. Não tem o que fazer. O médico pode operar ali 10 vezes, que a cicatriz da paciente vai continuar sendo hipertrófica, é inerente à pele dela, entendeu? Mas também tem vários casos onde há, de fato, o erro médico. Por exemplo, no escritório a gente tem um caso que a paciente, né, fez uma dermolipectomia, que é uma abdominoplastia com lipo, e durante o procedimento da lipo, a cânula chegou a perfurar o intestino grosso dela. Meu Deus. Só que o médico não viu. Rapaz. E ele suturou, né? Fez ali a costura da paciente. E logo depois, no pós-operatório, começaram a se formar bolhas gigantes nela, altas até, roxas, marrom e fétidas, tá? Quando abriu a paciente, realmente tinha vazado líquido do intestino grosso. Ela foi para UTI, ela ficou meses na UTI. Obviamente, isso é um erro médico, Sim. tá? Então, assim, tem diversos casos, diversas análises, mas nem sempre o que acontece é um erro médico, gente. Pode ser muito da genética da paciente. E eu acho que é muito interessante que é uma área que é complexo de você entender. E aí que fica, acho que, o principal ponto de alerta, né, Raquel?
Porque, pô, não existe um exame que vai definir como que você vai ter uma cicatriz depois de fazer um procedimento estético. E é por isso que entra o termo de consentimento, né? Gente, a importância pro hospital e para as clínicas e pro médico de ter um contrato bem feito, de ter um termo de consentimento muito bem elaborado. Por quê? Porque, assim, a pessoa que está ali para fazer uma cirurgia ou fazer um procedimento está inerente a qualquer acontecimento, né? Às vezes até mesmo risco de vida. E quando você assina um termo de consentimento, onde você declara que realmente está correndo um risco de vida, de uma cicatriz hipertrófica, de uma necrose que pode acontecer, isso também, gente, não é relacionado a um erro médico, mas pode acontecer. Você está inerente àquilo. Um procedimento dermatológico ali, né? Agora, eles estão fazendo muito uso de laser. Quando você vai fazer um laser no rosto, você está suscetível ao quê? A ser queimado. Sim. Entendeu? Teve aquele procedimento daquele peeling, né? Esqueci o nome. De fenol. Fenol. Poxa, aquilo lá, na verdade, você tá derretendo a sua pele com ácido para vir uma pele nova, digamos assim, no conceito básico da situação. E aí, como será que a sua pele vai reagir? Será que vai ficar uma cicatriz, uma sequela? Corre o risco, e por isso que também entra a parte de você escolher um bom profissional. Eu acho que isso é fundamental. A gente pode permear algumas situações, né? Um bom profissional, uma boa clínica, né? Porque é um ambiente hospitalar, todo mundo que está com algum problema está no hospital e você está tendo que operar. A partir do momento que você escolhe fazer uma operação estética, você está se sujeitando a um risco de encontrar com uma pessoa e o teu corpo está com uma porta de entrada facilitada ali, né? E aí não é nem o médico, às vezes, que nem você citou essa situação da cânula. O médico ali, ele não viu. E pode acontecer. E é mais comum, né? A gente que atua nessa área vê isso, porque as pessoas tendem a criar uma figura para o médico de um salvador, e ele é um ser humano, e ele erra também, né, Raquel? Exatamente isso, gente. E é como eu disse, a pessoa que se submete a qualquer procedimento, seja uma cirurgia, tanto de saúde quanto estética, procedimento, o que for necessário, você está suscetível a qualquer tipo de erro e qualquer tipo de intercorrência. E às vezes o médico empregou a melhor técnica ali que ele tinha e é algo que não depende só dele, né? Também eu costumo muito citar a parte do paciente que fuma, tá? Porque muitas pessoas entram num consultório querendo o melhor resultado possível, tá? Mas você faz a sua parte? É aquela história da tatuagem, né? Você vai fazer uma tatuagem? Não bebe antes, não come carne de porco. Cada médico, cada tatuador passa uma recomendação. Existe a parte do paciente fazer, tanto do pré quanto do pós também, né? Exatamente. Eu imagino que, poxa, vamos lá, sei lá, vamos pensar num caso de uma cesárea. Poxa, será que a paciente saiu e não fez o esforço e daí depois ainda, né, abriu um ponto, alguma coisa, e aí ficou com uma cicatriz e vai tentar processar o médico falando, olha, você fez isso, mas não foi dado o ponto certo? E aí eu acho que é uma seara, como a gente já citou ali, que é muito do entendimento do juiz, porque tem procedimentos que vão acontecer que eu acredito que você até pode trazer pra gente que, olha, isso daqui, Léo, a gente consegue ver através de uma perícia que foi um erro do paciente não se cuidar, mas isso daqui foi uma questão genética. Hoje tem como descobrir muita coisa e eu acredito que tem muita coisa que também não tem como descobrir, né? Então, é muito importante a perícia nos processos, tá? A maioria dos processos tem perícia, porém depende do... Se o processo é judicializado ali no JEC, que a gente fala, né? Não vai haver perícia. Então... O que é o JEC? Para o pessoal o JEC é o juizado. Juizado especial. Exatamente. Tá. Então, assim, são causas de menores. Mas envolve ali uns 40 mil reais, 80 mil reais, depende. 40 salários mínimos, tá? 40 salários mínimos. É o teto. Mas, assim, também é uma grana que sai do teu bolso caso você... perca ali, né, o processo. Então, eu costumo sempre falar que nem sempre a perícia vai agir da melhor forma possível, nem sempre ela vai existir ali, né,
E outra, a perícia é feita por um médico. Isso, eu ia pedir para você falar quem faz a perícia, quem determina, isso como é muito chega importante. nesse caso, né? Isso é muito o médico importante. que leva o perito amigo dele? Não, por quê? Por que é importante? Porque, assim, os peritos se candidatam ali nas varas dos fóruns e tudo mais, mas nem sempre esse perito é especialista naquela área que você precisa. Tá, então você está dizendo que um ortopedista pode chegar lá e o cara ser perito em plástica. E ele pode, tá? Então, você corre um risco também devido a isso. Por quê? O que eles alegam, tá? Ele é formado em medicina, então ele tem poderes para poder fazer uma perícia. Que perigo. Entendeu? O nosso medo. Então, assim, aí entra um pouco do advogado, né? Quando começa a contestar ali a especialidade do perito. Mas nem sempre o juiz atende isso. Às vezes o juiz fala, olha, ele é médico e é ele que vai fazer. E pronto, não tem pra onde vocês, como fugir. advogados, podem contratar uma perícia externa? A gente pode ali contratar um assistente técnico, mas o assistente técnico, assim, por mais que ele fale sobre a técnica empregada ali, ele está certamente vinculado àquela opinião. Por exemplo, um hospital vai contratar um assistente, é claro que ele vai defender o hospital, entendeu? Entendi. E por isso que entra o perito, né? Que é o polo neutro Exatamente. Teoricamente, para ser o polo neutro, exerce a função, mas talvez não tenha capacidade. Quem sabe a gente teria que discutir sobre a necessidade de uma padronização e de uma oferta de mais peritos sendo específicos para as áreas, né? Digamos assim, né? Exatamente. E a gente sofre muito, tá? Com essa falta de especialidade do perito. E também é importante trazer que o perito é médico e é uma pessoa, é um ser humano, gente. E nem sempre os seres humanos, né, vão tratar as relações da mesma forma. Por exemplo, eu como advogada, eu sugiro entrar com tal causa. Nem sempre o outro advogado vai sugerir a mesma coisa. E ele, vamos lá agora fazer uma pergunta capciosa. Ele pode pedir vistas do processo por conhecer o médico, digamos assim, se ele for perito e... Não, se ele conhecer o médico, ele tem que... Ele tem que ser excluído do processo. Exatamente. É que nem o juiz, né? Ele tem que ser realmente um polo neutro. Um polo neutro, é importante, né, pessoal? Então não busque o seu amigo perito para lhe defender, que pode dar mais problema ainda se... Pode. Não indico. Não indico. Não, e é muito legal. E você lembra de mais algum caso, assim, que você viu que além do seguro proteger a parte financeira, protegeu, quem sabe, a parte psicológica desse médico, que você fala assim, poxa, Léo, teve um caso que, olha, se ele não tivesse tido seguro ali, cara, tinha acabado tudo para ele. Na verdade, assim, tem muitos médicos que chegam até mim e agradecem muito, tá? Porque não é uma tarefa fácil, gente. Tem casos que realmente são, assim, cabulosos, né? E isso afeta muito o médico, tá? Eles não gostam de ter uma ação ali, porque, primeiro, ele deixa de receber novos pacientes, tá? Porque todo paciente hoje, o que ele vai ver primeiro? Ele tem muito processo? Porque quando tem muito processo, é o primeiro que você foge. Tá. Então você começa já a ter uma perda financeira ali. Quando você joga no Google e já vê ali processo, já fica, né? Outra coisa, o médico afeta completamente o psicológico do médico, tá? E é o que você falou, tá? Ele vai trabalhar no outro dia, vai trabalhar da mesma forma que ele trabalhou no dia anterior, sem saber que ele tinha um processo de 500 mil nas costas? Claro que não. Eu acho que até o ponto dele já vai mudar ali, né? Tipo, você, poxa, recebi uma ação, porque eu dei um ponto e formou uma queloide ali, alguma coisa. Será que eu fiz certo? Ele vai começar a colocar pontos de insegurança dentro da mente dele. Seria legal se a gente trouxesse um psicólogo aqui pra falar junto com a gente, porque eu imagino que afeta muito o mental do médico, gente, né? Implica completamente, tanto nos novos pacientes, como eu falei, quanto no dia a dia do médico ali. E eles sempre são muito gratos quando a gente consegue livrar ali, né? Porque eles sofrem junto, tá? Não é só o paciente que sofre quando acontece alguma coisa, não. Eu acho que o médico sofre ainda mais, porque ele vê que o trabalho dele não deu certo. Ou deu e a paciente não gostou. Teve uma... Então, lidar com a frustração dos outros também não é algo que eles entendem como... tranquilo. É que nem quando a gente fala de vender consórcio, né? A gente tá vendendo sonho. Então, o médico, ele, quando é principalmente dessas áreas que você tá comentando ali, né? É um sonho de ter um filho, né? Ninguém tem um filho para criar um trauma físico, material do seu corpo, né? Eu vou ter um filho, mas você tem que
da partir da premissa que se você for por uma cesárea, provavelmente você vai ter uma cicatriz. Foi uma escolha sua. Mas aí podem acontecer questões que você não sabe que o seu corpo reagiria daquela forma. A gente vê isso, acho que com uma certa frequência maior, por exemplo, em casos esses casos que as pessoas vêm até a falecer de anestesia, né? Que aí o corpo tem uma reação alérgica que passou. Uma embolia, né? Alguma coisa assim. Eu costumo dizer que eu acho que eu sou chato com os médicos quando eu preciso ir neles. Que eles perguntam, você tem alguma alergia? Minha resposta é sempre, não que eu saiba. Mas já teve alguma coisa? Não sei, eu tô vindo aqui. Teoricamente, você deixa eles com medo também. Exatamente, eu espero que você me diga se eu tivesse acontecido alguma coisa comigo que você esteja pronto. Assim não dá, né, coitados? Mas é complexo essa situação, porque a gente está falando de situações ali muito específicas. Né? Que no decorrer da vida da gente, eu recentemente passei na minha família com o meu sogro, que teve que passar por uma cirurgia, que ele teve a cirurgia, descobriu um câncer muito rápido, foi muito bem operado, tudo certo, mas ele teve uma questão de fístulas pós, que o médico olhou para ele e falou assim, olha, é o seu corpo reagindo, então a gente vai ter que dar tempo para o seu corpo resolver isso. E aí, claro, com o acompanhamento, e é um risco sempre, então você tem diversas situações que você tem que ficar muito atento ao que está acontecendo. Mas é muito importante para você, médico que está nos assistindo, consumidor do mercado de seguros, né, que está vendo esses vídeos, entender que existem questões que a gente pode discutir e que a gente vai ver com uma frequência maior para diversos procedimentos. E assim, eu acho que cada caso, sempre que eu falo na abordagem do seguro de responsabilidade civil, você está prestando um serviço. A partir do momento que você está prestando serviço, você, na área médica, não tem como ter ideia do que pode acontecer. Por mais que você, durante teu estudo, a tua residência, você veja os casos de como que você tem que fazer com o coração que está tendo um infarto, fazer com um procedimento médico emergencial ou cirúrgico, aquilo pode dar errado naquela pessoa que você tinha certeza que não ia ter nenhum problema, né, Raquel? Exatamente. Inclusive, ontem mesmo, na audiência que eu realizei, tá? O médico fez 4 vezes a mesma cirurgia na paciente. E ele tinha certeza que ia dar certo, tá? Mas o corpo dela não reagiu da forma que ele esperava. Na 4ª vez? E aí? Não reagiu. E aí, você faz o quê? É um erro médico? Será? Te pergunto, é um erro médico daí? Pô, eu, como leigo, tá? Eu acho que não. Eu acho que é uma situação que você teve, que você poderia falar, vamos fazer mais uma vez, porque eu já fiz 3 vezes e deu certo. E a paciente procurou ele por uma 4ª vez. Aí a gente começa... Porque confiava, Porque confiava. Exatamente. E eu acredito que no fundo, ela ainda confia. Ela só não vai dar o braço a torcer que ela não obteve o resultado que ela esperava naquele procedimento. Exatamente. E aí é muito difícil. E aí, entrando nesse ponto, Raquel, hoje você vê mais os juízes, que você comentou que mudou muito o que era e o que é hoje. Hoje você vê também os juízes preparados para julgarem esses tipos de casos e terem, digamos assim, não só pensar, nossa, coitada, aquela pessoa juntou 40 mil para fazer uma cirurgia e não teve o resultado esperado, eu vou dar ganho de causa para ela porque eu me sensibilizei com essa situação. Eles estão mais amparados tecnicamente para entender esses casos? Então, a área médica não é algo tão antigo, né? É algo mais novo. Então, eles estão tendo que se capacitar. Aí entra a perícia médica, né? Porque eles precisam de um laudo técnico de alguém que realmente entenda o que aconteceu. Então, a maioria dos juízes seguem ali o que foi dado pelo perito, tá? Tá. Mas também não é sempre. Uhum. Ele pode, digamos, não concordar em 100%. Isso que eu acho que as pessoas às vezes ele não é obrigado a concordar. Né? Tipo assim, eu concordo parcialmente com o que o perito está falando. Na base da medicina eu discordo, mas na base da vida eu concordo. E aí ele julga uma sentença. Exatamente. A gente recentemente, eu conversei com um colega meu que foi acionado, não era uma questão de RC, era uma questão mais banal de seguro de veículo, onde a cliente entrou com processo de dano moral contra ele e ele, como corretor, foi eximido da culpa, né? Não teve culpa, mas a seguradora foi condenada a pagar. E aí, assim,
a causa era uma causa de não pagamento. A cliente não seguiu a orientação que ele mandou o boleto para ela. Ela pagou um boleto que a seguradora mandou, só que era assim, era uma questão de atraso. Então, sim, o corretor, esse meu amigo, passou o boleto da parcela 8, a seguradora mandou da parcela 9. E aí você tinha um prazo de cobertura, ela pagou a da 9, mas a da 8 ficou aberta, e nesse prazo de cobertura venceu, digamos assim, a proporcionalidade que ela teve, a seguradora cancelou. Não aconteceu batida, não aconteceu nada, mas o juiz entendeu que o meu amigo corretor fez o procedimento correto, mas a seguradora foi responsabilizada a pagar o prêmio de volta para ela, porque daí o seguro subiu. Então, veja, é um entendimento que, no meu ver como corretor, a cliente não seguiu a orientação da pessoa que ela contratou para responder. Mas o entendimento do juiz foi partindo. Que são os casos que a gente vê de gente embriagada dirigindo e querendo receber de seguro, né? São questões que a gente tem que levar para discutir. Mas, Raquel, a gente já está indo para o finalzinho, porque a gente já está falando há bastante tempo, parece que não, mas eu queria que você deixasse um recadinho para quem está nos assistindo aqui, do porquê da importância do seguro de responsabilidade civil. Eu vou deixar também, pessoal, nas minhas redes sociais, aqui embaixo, o contato da Raquel. Se você for um médico e estiver precisando do serviço dela, você vai também poder procurar, né? Mas o que você deixaria de recado para esse pessoal aí que não tem seguro ainda? 2 dicas, tá? Tenha um seguro, tá? E a importância de ter termo de consentimento e o contrato muito bem feito para sua defesa. Senão, não tem defesa que te salve. Não tem Raquel que te salve nessa situação. Não, aí. Tem que ter esses documentos muito bem elaborados. Perfeito. Raquel, muito obrigado pela tua participação no podcast O Corretor. Eu acho que foi muito legal a gente trazer esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Obrigado por ter comparecido aqui. Eu que agradeço aí e muito sucesso. Obrigado. Pessoal, para você que nos assistiu, uma boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem no podcast tchau, tchau. O Corretor. Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco.